Olá, semana nova, né? Pois então, 14 de junho de 2021, segunda-feira. Estamos aqui de volta, mantendo um novo contato com você, agradecendo a força, o prestígio que você tem mantido para manter esse canal aqui vivo. Tenho notado, por exemplo, nesta semana que tem crescido de forma consistente o número de assistentes de uma bela entrevista que eu fiz aqui, que editei no sábado, com o senador Alessandro Vieira, comprovando aquela coisa de que a CPI da Covid no Senado está irritando muito o Bolsonaro, não apenas pelas revelações que faz, mas também porque está tirando o monopólio do discurso que ele tem exercido até o começo do funcionamento lá da CPI. Se eu fosse você, se você não viu ainda a entrevista do Alessandro Vieira, vai ver lá, está lá no playlist, está também, você pode ir no arquivo aí, você vai ver, a entrevista está magnífica e tem recebido muitos elogios de gente que realmente importa, né? Mas o Bolsonaro não sai da crista da onda, né? A última dele foi o seguinte, ele repetiu a motochata. A motochata é um comício que não é permitido, que é ilícito. A legislação eleitoral não permite atos político-eleitorais neste mês de junho, para uma eleição que vai haver em outubro do ano que vem, né? É proibido, é ilegal, mas ele já está fazendo a segunda motochata. O inspirador dele foi o Benito Mussolini, eu já falei disso na primeira motochata, aquela lá do Rio de Janeiro, na qual, além do crime político, foi cometido um crime militar, porque um general da ativa, um general de 3 estrelas, que nunca chegará a 4, cometeu esse ato de indisciplina militar e foi perdoado por pressão do Bolsonaro junto ao comandante do Exército, que afinou, o general Paulo Sérgio, né? Afinou, né? Pois é, de Oliveira. E então, desta vez, a motochata foi de São Paulo a Jundiaí e de Jundiaí ao Ibirapuera. Quem inaugurou esse tipo de coisa, eu já falei, foi o Mussolini. O Mussolini organizou uma motochata para mostrar o vigor do Partido Nacional Fascista da Itália, né? E o Bolsonaro já está merecendo, pelo fato de repetir, o apelido de Bolsolini, né? Que eu pus no meu artigo que eu estou aqui escrevendo para o blog do Neumann, o artigo semanal do blog do Neumann, o Bolsolini, o anticristo. Esse anticristo foi inspirado no Nando Moura, que fez uma bela análise de um cristão fervoroso que ele é, a respeito da blasfêmia, que é o nome dessa motochata, acelera para Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Eu até ressuscitei um verso muito famoso de uma canção de protesto dos anos 60, 70, de João do Vale, o gênio lá da música, lá de Mato Grosso. O carcará que pega, mata e come, né? Então eu estou falando do anticristo que prega, mata e mente. Até um bolsonarista já me escreveu dizendo que quem mente aqui sou eu. Eu quero que ele prove. Diga onde eu menti, que eu vou ver lá se eu menti mesmo. Ou então vá verificar nessas verificações que o Estadão e o Globo fazem. Qualquer afirmação minha aqui, eu desafio a isso. Bom, essa motochata começa com ainda durante a motochata, um participante disse que bateu o recorde do Guinness Book of Records, com uma presença assegurada de 1.300.000 motocicletas. O Estadão Verifica disse que a Secretaria de Segurança, que faz um cálculo mais confiável, fala em 13 mil. 13 mil, como lembrou o Nando Moura, tinha mais gente, por exemplo, no show do David Gilmour, que eu vi aqui no Parque Antártica, né? O antigo Parque Antártica, hoje W Torre, hoje Arena sei lá o quê, né? Lá do Palmeiras, tinha muito mais gente do que isso. De qualquer maneira, eu quero dizer para vocês que Acelera para Cristo é blasfêmia mesmo.
eu sou um velho leitor e um velho fã de João Evangelista. João Evangelista, por coincidência, era o nome do meu avô paterno. O meu bisavô deu o nome do filho dele, João Evangelista. Por sua vez, é o pai do meu pai, José de Anchieta, em homenagem ao grande jesuíta, né, responsável pela catequização dos índios aqui em São Paulo. Né? Pois é, no João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No caso, Acelera para Cristo é apenas um comício ilegal. Alô, alô, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Barroso, até quando o Bolsonaro vai ficar fazendo o comício fora da época legal da campanha e ainda financiando com dinheiro público? Está nos jornais, R$1.200.000 custou essa manifestação, que põe aquelas mortadelas do PT no bolso, né? Então é isso aí, é o comício ilegal, acelera para o anticristo e não para o Cristo, porque ele não é o caminho, né? Eu até podia dar um desconto se essa fosse uma romaria para Aparecida, ou para Lourdes, ou para Fátima, ou, no caso de ser muçulmano, para Meca, no caso de ser judeu, para o Muro das Lamentações, mas não. O Jundiaí, Ibirapuera, o que é que isso aí tem a ver com Cristo? Tudo é Cristo, porque tudo é obra de Deus, mas é de outro Messias, é para outro Messias que ela se dirige, um Messias que mente descaradamente, como esse sujeito que disse que tinha 1.300.000 motocicletas e não respondeu ao Estadão Verifica de onde ele tirou isso, né? Qual foi a fonte lá do Guinness que falou para ele que ia editar isso. Outra mentira desse domingo foi o Alan dos Santos, que está no exterior. Alô, alô, Alexandre Machado. Desculpe, Alexandre de Moraes. Por que você não mandou buscar ainda o Alan dos Santos, cara? Onde é que ele está? Ele não estava na hora dele voltar para a cadeia, não era? Pois é, Alan dos Santos espalhou ontem a mentira, né, a fake news, de que ontem houve uma oportunidade para ele contar uma mentira. Um dos grandes craques que estavam jogando na Eurocopa, o Eriksen, da Dinamarca, teve uma síncope, teve uma parada cardíaca em pleno jogo. Foi socorrido graças à rapidez de um cara que já está sendo considerado um herói, que é o capitão do time, e foi para o hospital, foi ressuscitado praticamente, né? Isso existe na medicina. Ele teve uma parada cardíaca, foi ressuscitado, está no hospital e está sendo alvo de todas as homenagens lá na Eurocopa. Aí aparece o oportunista do Alan dos Santos e vem dizer que ele tinha tomado uma vacina e que essa era uma reação da vacina. Agora, além de ser uma infâmia, além de ser uma mentira, é um insulto ao jogador. O jogador é um profissional, um profissional do futebol, é um atleta. Então não pode, a saúde dele não pode ser tratada desse jeito. Tanto é que esse delírio bolsonarista do Alan dos Santos foi negado pela Internazionale de Milão, que é um dos times mais importantes da Europa. Eu sei disso porque eu tenho inclusive uma filha que mora lá em Milão, né? Apesar de eu ter mais simpatia pelo Milan, que é rubro-negro, como o Flamengo, né? Mas o que é certo é que a Internazionale disse que ele não se vacinou contra a Covid-19, coisa nenhuma, não tem nada a ver com Covid-19, isso aí foi um ataque, um colapso cardíaco, né? Então só isso aí não vai dar em nada, né? Não vai resultar em nada, como aliás todas as mentiras pela internet, né? Por falar em internet, eu quero me referir agora à morte do traficante Eco, lá no Rio de Janeiro, né? Aliás, o miliciano Eco, no Rio de Janeiro, Wellington, agora eu não tenho aqui o nome dele, né? Mas eu sei que é Wellington, e o apelido é Eco. Aí eu reproduzi 2 tweets do Flávio Bolsonaro a respeito de chefões milicianos. Primeiro tweet sobre Adriano. Adriano foi morto
numa clara queima de arquivo, por policiais fluminenses e baianos no litoral da Bahia, onde ele estava escondido, e o Flávio Bolsonaro correu para o Twitter para dizer: denúncia, tudo em letras garrafais, né? Capitais. Acaba de chegar a meu conhecimento que há pessoas acelerando a cremação de Adriano da Nóbrega para assumir com as evidências de que ele foi brutalmente assassinado na Bahia. Rogo às autoridades competentes que impeçam isso e elucidem o que de fato houve. Como você já sabe, se não sabia, eu contei aqui várias vezes, Flávio Bolsonaro condecorou o capitão Adriano, chefão do Escritório do Crime, que é uma empresa de matadores, e da milícia pioneira, a primeira milícia do Rio de Janeiro, que é a milícia de Rio das Pedras, né? E a mãe dele e a ex-mulher foram funcionárias no gabinete do Flávio Bolsonaro e estão relacionadas pelo Ministério Público naquela jogada que eles chamam de rachadinha e que eu digo que é peculato, que é extorsão, em que o funcionário não faz nada, ganha um bom salário e entrega 90% desse salário para o parlamentar. No caso, ele era deputado estadual e a conta era administrada por um cara que foi preso por isso, o tenente aposentado da PM do Rio, Fabrício Queiroz, e a Márcia Aguiar, que é a mulher dele, movimentavam esse dinheiro. Então agora o ECO não. O ECO recebeu tratamento diferente do Flávio Bolsonaro. Vou ler para vocês o Twitter dele. Parabéns aos policiais civis do Rio pela eliminação do miliciano ECO, que nunca foi policial e era o mais procurado do país. Todo respeito e apoio incondicional aos verdadeiros policiais de todo o Brasil. Esse que era pedreiro, que não era policial, além de ser uma clara demonstração de preconceito, quer dizer, o cara não ser policial, não é policial, ele era pedreiro. Aí já vem ali uma coisa assim de preconceito, né? Isso mostra claramente que o Flávio Bolsonaro, digamos que queira diferenciá-lo do caso do Adriano, que era policial. Agora, do meu ponto de vista, o caso do Adriano ainda é mais grave, porque o cara que era policial comete um crime de traição ao cidadão que paga o salário dele, é um agente do Estado. O pedreiro é bandido, todos eles são bandidos. O miliciano é bandido, não é alguém do bem, como dizia o general Fernando Azevedo de Silva, que foi ministro da Defesa do Bolsonaro, né? Agora, de qualquer maneira, a morte do ECO também precisava ser... Não é pelo fato de que a Polícia do Rio hoje é chefiada pelo grande amigo dos Bolsonaro, que é o Cláudio Castro, que vai deixar de ser investigada. O Adriano foi morto numa casa, cercado por agentes policiais. O ECO foi morto dentro do carro da polícia, sendo transportado, teoricamente, para um hospital longínquo. É provável que a versão da polícia seja verdadeira. Agora, verossímil não é. Não dá para acreditar que um cara algemado dentro de um carro cercado de policiais possa ter tido a ousadia de tentar desarmar um policial. Essa história precisa ser muito tolo, muito bobão para acreditar nela, né? O Flávio Bolsonaro, não sei se ele é tolo, se ele é bobão. Agora, ele é o manda-chuva do Rio, o verdadeiro governador do Rio, o cara que manda nessa sombra dele, que é o Cláudio Castro. Agora, o Adriano, ele queria investigação, agora ele não quer? Agora ele considera resolvido o problema, que a polícia é maior e tem que ser elogiada? Agora, esse episódio me lembra outro episódio do fim da semana passada, quando o pai dele, o senhor Jair Bolsonaro, estava por acaso em Vitória e resolveu invadir um avião. Eu nunca ouvi falar nisso. Eu conheço aquele caso do ditador lá da Bielorrússia que parou um avião no ar e tal. Agora, invadir avião pronto para decolar ou chegando, isso eu nunca tinha ouvido falar. Ele acha que a presidência da República é isso, é o direito de invadir. Aí ele invade o avião e é recebido no avião, como não podia deixar de ser, bastava ler alguma pesquisa para saber, entre vaias e aplausos. Ele cumprimentou comissários e os seus apoiadores que o aplaudiram. Agora, em relação aos das vaias, a quem gritou
Ele disse que quem gritou fora Bolsonaro deveria estar de jegue, viajando, né? Quer dizer, é igualzinho o preconceito do pedreiro, tá certo? Quer dizer que as pessoas que dizem fora Bolsonaro devem viajar de jegue e não de avião. Isso, inclusive, me lembra aquela frase do Lula de que no Brasil ninguém o perdoava porque os pobres passaram a viajar de avião. Segundo ele, para ser solidário ao candidato deles. Não sei se o Bolsonaro pensou no que eu vou dizer agora, mas eu não o comparo com jegue, mas eu não o comparo com jegue em respeito ao jegue. Eu lembro do livro do padre Antônio Vieira, lá do Ceará, O Jumento Nosso Irmão, e eu não considero Bolsonaro nosso irmão. Eu concordo com o padre Vieira, do jegue é nosso irmão, mas não concordo com ele. Então, ele perdeu uma grande oportunidade de ficar de fora do avião e de ficar calado. Hoje, ao abrir o computador, eu vi uma notícia do Metrópole, aquele que divulgou aquele vídeo da reunião do Shadow Cabinet, o gabinete da sombra, do gabinete sombra, é que o Paulo Zanotto foi flagrado também pelo Metrópole numa comunicação com o chefe do Shadow Cabinet, que é o Arthur, o sobrenome do Abraham Weintraub, né? Chamando o Dória de Xindória e defendendo a cloroquina, como o Bolsonaro continua fazendo. Nessa motochata, ele defendeu de novo. Eu quero também me referir primeiro, o relator do orçamento de 2020, o deputado federal Domingos Neto, que entregou dezenas de tratores em Tauá, no Ceará, cidade administrada por sua mãe Patrícia Aguiar, na última quinta-feira. Prefeitos de 30 municípios da região se deslocaram para Tauá para receber os equipamentos do evento. E também a confissão de voto do comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que apareceu ao lado de Bia Kicis, deputada bolsonarista e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, num gesto político que mostra a que ponto de degradação chegaram as Forças Armadas no Brasil. Antes de terminar, eu apenas quero aconselhar você que, além da entrevista do Alessandro Vieira, que eu conclamo que você veja também o 2 dedos de prosa que eu fiz com Flávio Adalto, um jornalista esportivo que demonstra que o futebol brasileiro não é só fortuna, também é miséria. Segundo ele, 90% dos jogadores de futebol no Brasil vivem na miséria. E também que quem manda na Conmebol, que o Bolsonaro tanto adora, quem manda na Conmebol é o Paraguai. Mas o Paraguai não tem nada a ver com o versículo da Bíblia que o SBT, que está transmitindo os Jogos da Copa América, citou para dizer que nós não devemos criticar o governo. Que tal essa, hein? Que tal? Bom, diante dessa, eu vou ter que encerrar, tá certo? Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas.